dia a todos os participantes aqui. Estamos dando início a mais um XP Connection, onde nós falaremos hoje, principalmente sobre o impasse da Grécia, além, obviamente, de oportunidades de investimentos. Eu sou Celso Plácido, estrategista-chefe da XP Investimentos. Estamos dando início a mais um XP Connection. Gostaria aqui de chamar agora Ricardo Kim para dar o seu bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí. Hoje a gente vai comentar um pouco de Grécia, né? Tá mexendo bastante o mercado internacional aqui com o nosso mercado doméstico. Ontem puxou bastante, hoje já devolveu. Mas vai ser legal porque a gente vai entender um pouco do fundamento aí com a nossa apresentação e depois a gente bate um papo. Mas antes de tudo aí, bom dia para todo mundo. O pessoal só falando que tá um pouquinho baixo o som. A produção vai checar aqui, o Pedro Stoff aqui falou isso. Mas também agora o bom dia para nossa área macroeconômica aqui. Gustavo Cruz, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia, Kim, bom dia a todos. Então a gente vai fazer esse programa especial comentando um pouco da Grécia. Acho que essa semana os mercados estão se movimentando bastante, pautados pelas notícias que vêm de lá, pela possibilidade ou não de um acordo com os credores. E a gente vai tentar desmembrar, botar todas as perguntas que vêm em torno do tema e o que a gente enxerga para isso. Uma exclusão ou não da Grécia, um acordo ou não, o que se impacta lá e também o que isso vem aqui no Brasil de consequência com essas desventuras na Grécia que já não é de hoje que a gente vê a Grécia nos noticiários. É isso aí. Então vamos dar início à apresentação. Hoje o Gustavo ele precisa sair 11h30. Isso, a gente teve hoje de manhã o relatório de trimestral de inflação. Só para destacar aqui rapidamente, a gente vê um BC um pouco mais realista, acreditando numa queda no PIB esse ano maior, numa inflação maior ainda em 2015. Em 2016 ele já coloca uma inflação um pouco menor, passou de 4,9 para 4,8, mas é importante que ainda não está no 4,5, ainda não está no centro da meta, então o BC ainda deve subir mais os juros, porque no modelo dele ainda não está certo que vai convergir para o centro da meta em 2016, que é o que todas as autoridades do Banco Central estão sempre repetindo. Portanto, a gente tem tudo para acreditar que o ciclo de alta da taxa de juros não terminou. Portanto, agora o Luiz Pereira Alazzo, ele está fazendo uma entrevista coletiva. Eu vou fazer a apresentação rapidinho de Grécia e acompanhar essa entrevista. E quem quiser acompanhar no chat, eu vou conseguindo tirar as dúvidas com essas novas informações vindo do Luiz Pereira. Mas então, passando para a apresentação, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, vou tentar ser um pouco menos de gráfico e mais e bem direto nos pontos mesmo. Só para dar uma introdução bem rápida aqui. Então a economia da Europa ela continua em recuperação lenta, com grande heterogeneidade entre os países, então alguns países conseguiram... Então basicamente esse é o grande problema, né? Alguns países fizeram o dever de casa logo depois da crise em 2008, alguns países tomaram as medidas austeras que precisavam, foram duros bem na época da crise, e outros não. Outros como a Grécia, como a Itália, como a Espanha, outros ainda ficaram para trás. A gente tem então a Alemanha, Portugal, Irlanda que apanharam bastante no começo, mas já conseguiram sair da crise antes. E a gente tem a Grécia que também a Grécia tinha muitos mais problemas, talvez maiores, era um pouco bem mais irresponsável. Na Grécia a gente pegou aqui alguns exemplos. Então, a burocracia na Grécia era muito inchada, eram muitos funcionários públicos. A aposentadoria lá, você podia se aposentar com 54 anos, ela tinha pouquíssimos impostos e o governo se endividando cada vez mais. Hoje, a gente ainda tem 1 em cada 4 trabalhadores no setor público, mas de qualquer jeito caminha para uma recuperação, caminha para o que deveria ter sido feito. Mas de qualquer jeito, a Grécia ainda ficou para trás porque não foi tão incisiva, não foi tão intensa quanto deveria ter sido. Aqui passando para a recuperação do ano que vem, para 2016, a gente vê cada vez mais a Europa normalizando. Isso talvez seja já fazendo uma conexão com o Brasil. Isso talvez para o ano que vem, que vai ser um ano ainda bem ruim para o país, ainda assim é algo bom, porque a economia lá fora se recupera. Passando aqui para o PIB da zona do euro por trimestre e o crescimento do PIB, a gente vê que ainda a recuperação vai ser lenta, vai ser gradual e de novo com grande heterogeneidade. Eu vou voltar aqui para a parte do endividamento. Então a Grécia, de novo, ainda tem endividamento muito alto. A Grécia tem 177% do PIB de endividamento. Isso é a projeção do FMI para o ano de da Comissão Europeia para o ano de 2015. A gente ainda vê Itália, Espanha, Portugal e Irlanda ainda bem endividados.
A diferença é a trajetória, é o que a gente enxerga para o superávit deles para os próximos anos. A Grécia ainda tem uma expectativa bem ruim, porque ainda são necessárias diversas medidas. O que aconteceu nesse final de semana foi que a Grécia propôs para o FMI e para os seus credores uma série de reformas que ela estaria disposta a fazer. Lembrando que 80% da Grécia está com o FMI e com o Banco Central Europeu. Então, isso talvez explique um menor contágio da Grécia. Passar aqui. Por que os títulos da Grécia subiram tanto, dos outros países não tanto, quanto subiriam, por exemplo, em 2011? Porque a dívida da Grécia passou muito para o FMI e para o Banco Central Europeu. Então, o contágio diminui muito agora, se ocorrer realmente um calote grego. Mas o problema é, a reforma que foi proposta nesse final de semana foi vista com muitos bons olhos pelo mercado, porque acharam que seria acordado, seria feito o acordo e ficaria tudo bem, acabaria com o risco de um calote grego. Mas essa proposta de reforma já foi um pouco diferente do que o FMI mesmo queria. O FMI queria que fossem cortados muitos benefícios, a Grécia propôs algo um pouco diferente, propôs aumentar a aposentadoria para 67 anos, mas só a partir do ano que vem. O FMI gostaria que fosse aumentado já agora em julho. A contribuição de empregados e empresários foi proposta pela Grécia que aumentasse, mas também não veio em linha com o que os credores queriam. Então, no primeiro momento, enquanto estavam sendo avaliadas as propostas, o mercado reagiu bem, as bolsas subiram, porque acreditavam que sim, que ia chegar a um acordo. Mas, quando foram desmembrando todas as propostas da reforma, foi visto que não era tão de acordo com o que era esperado, com o que poderia sim resolver. Basicamente, o que a gente vai tentar agora é responder várias perguntas da Grécia que estão sendo feitas. Primeiro, caso ocorra a expulsão da Grécia, qual seria o efeito do curto prazo? Então, se a Grécia não conseguir chegar a um acordo com os credores, o que acontece de fato? Então, esse evento ele concentraria um enorme aumento de aversão ao risco. E, consequentemente, a moeda da zona do euro tenderia a se depreciar por conta dos efeitos negativos na atividade econômica e pela necessidade do Banco Central Europeu expandir novamente sua política monetária para socorrer esses países da periferia dos bancos. Esse ponto também impacta principalmente o Brasil, porque com essa maior aversão ao risco, a gente vai ver uma moeda aqui brasileira sofrendo com essa onda de maior aversão ao risco no mundo. O Brasil com certeza é um ponto que o Brasil seria impactado. Outro ponto é, em 3 meses, se a gente conseguir que a Grécia faça um acordo, em 3 meses a gente pode ver a Grécia de novo com dificuldades para pagar os vencimentos? Ou seja, logo depois que a gente teve em janeiro toda aquela comoção sobre o Syriza foi eleito, não vai fazer nenhum acordo com o Banco Central Europeu, não vai fazer nenhum acordo com o FMI, então não tem o que fazer. Mas eles conseguiram retomar as conversas, mas passou 2 meses e matou. Começaram de novo a falar que a Grécia não tinha mais como pagar os vencimentos. E conseguiram chegar num acordo, mas agora a gente está 3 meses à frente de novo com o mesmo problema. Então, basicamente, o que eu estou tentando postar aqui é o que acontece daqui 3 meses. A gente realmente vai ter uma reforma agora definitiva? A nossa resposta é que provavelmente não. Provavelmente daqui 3 meses a gente vai ver as mesmas conversas, ou daqui 6 meses, porque tudo que foi proposto nessa última reforma desse final de semana, não parece ser tão forte, parece ser tão intensivo quanto para ser uma longevidade atual para realmente ter um realismo nas metas fixadas pelo governo. Então, o que a gente pode ver nos próximos meses é, de novo, uma retomada de conversas, até que finalmente a Grécia se empenhe em fazer reformas duras, mais drásticas, mais altas, para que sim a Grécia consiga sair desse poço. Qual o impacto dos mercados? O impacto dos mercados, como a gente viu nessa semana, é: se a Grécia for expulsa da zona do euro, os mercados devem reagir mal, devem cair, as bolsas devem cair, principalmente porque, pelo que a gente comentou sobre o impacto negativo na atividade econômica e o BCE tendo que expandir mais ainda sua política monetária. Se a Grécia entrar no acordo, pelo menos no curto prazo, o mercado reage bem, as bolsas sobem, por acreditar na normalidade, no segmento do plano monetário europeu do começo do ano, e tudo caminhando para a normalidade. Outro ponto: a inadimplência da Grécia gera expulsão imediata? Ou seja, se a Grécia der um calote e já está expulsa,
Então, a inadimplência de um país na zona do euro, ela impede o Banco Central Europeu de aceitar os ativos dele como garantia nas operações de financiamento. Nesse caso, o governo do país ele tem que adotar medidas drásticas, como controle de capital, limite de saque. Foi o que a gente viu a população reagindo, retirando dinheiro dos bancos. A falta de crédito externo, então, acaba causando inadimplência e obriga o país a abandonar o euro e adotar outra moeda para sua emissão. Então, basicamente, o que a gente viu nos últimos dias do aumento dos saques é uma consequência direta dessa inadimplência, porque é a população desconfiando que a Grécia daria um calote e começaria a fazer um controle de capital bem intensivo. Outro ponto, se a Grécia sair, qual é a consequência para a Grécia especificamente? O FMI ele estipula que deve ter uma queda de 8% no PIB da Grécia e uma depreciação da nova moeda de 50% a 60%. O país, então, ele teria que gerar superávit nas contas externas, porque ele não teria mais crédito no exterior. E o ganho da competitividade com a depreciação da sua moeda depende muito do controle da inflação do Banco Central grego. Por último, uma última pergunta. Algum país da zona do euro deseja o fim do bloco? Algum não está fazendo esforço para evitar esse colapso da Grécia? A gente acha que não. A gente acha que a Grécia é uma ovelha negra, que os outros países estão fazendo as medidas austeras e que a Grécia, sim, é que está fugindo ao padrão. Então, dessa forma, os países da zona do euro, os países avançados, a Alemanha, a França, eles estão fazendo todos os esforços possíveis para evitar essa saída da Grécia da zona do euro, que poderia aumentar a desconfiança sobre uma viabilidade, uma continuidade do bloco da zona do euro. Pode tirar da tela e voltar para cá. Então, basicamente, o que acontece é mais ou menos o cenário do começo do ano, quando tinha as eleições na Grécia, aquela dúvida se o Syriza seria eleito ou não. Agora mudando para o cenário se a Grécia conseguiu o controle, conseguiu o acordo ou não. Se a Grécia conseguiu o acordo, tudo bem. Diminui um pouco a pressão, o plano de expansão monetária deve continuar, então basicamente o mercado lê como um fortalecimento da instituição europeia e diminui, por exemplo, um risco do final do ano que vai ter eleição na Espanha, do Podemos, que é o país que está, o partido que está com as mesmas propostas do Syriza, de não ter medidas tão austeras, de não fazer os acordos que a Comissão Europeia deseja. Então diminui um pouco a chance desse Podemos ser eleito na Espanha e todos os outros partidos nos outros países que vão ter eleição de bater de frente com as medidas austeras que eles estão implementando. Então basicamente é um fortalecimento dessas medidas que estão sendo tomadas, é um fortalecimento do plano europeu. Caso a Grécia seja expulso, então aí sim cai a chance deles serem de ocorrer isso. Aí começa a ficar... É um sinal. Você está sinalizando que se não cumprir, vai ser expulso. Se você bater de frente, não bater de frente, deixar o Syriza fazer o que quer, não fazer as medidas, você emprestar recurso para a Grécia e simplesmente a Comissão Europeia deixar eles fazerem o que quiserem, o que acontece? Você que é um trabalhador na Espanha, você que é um trabalhador na Irlanda, na Itália, e está tendo que pagar um monte de imposto a mais, está vendo a taxa de desemprego subir, você vai na rua e vai falar: eu também não quero pagar, eu também não quero que a medida austera seja assim no meu país, se a Grécia pode ter uma ajuda de todo mundo aqui e fazer o que quer. Então, é esse o cenário. Se você cede para a Grécia, os outros países que estão na mesma situação vão querer as mesmas medidas. Vão querer que também, se cedeu para eles, tem que ceder para mim também. Aí esses partidos, o Podemos, todos esses partidos que querem esse final das medidas austeras, vão para a rua, vão começar a fazer barulho e vão falar: se é com eles, também tem que ser com a gente. Se você não cede para a Grécia e bate de frente, então o mercado começa a duvidar do próximo. Começa a duvidar da Espanha, começa a duvidar da Itália. Então é meio com uma beco sem saída, mas a gente tem que torcer para que ela consiga implementar essas medidas e que volte à normalidade. Em suma, assim, quem tem maior poder hoje na zona do euro é a Alemanha. Isso. E a própria Merkel, ela vem debatendo sobre isso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela não quer a saída da Grécia, hoje a Grécia é menos relevante. Porque outros países, você bem citou, Irlanda, né, propriamente lá atrás, Itália, não na zona do euro, mas Itália, Portugal, Espanha fizeram um trabalho na zona do euro. Talvez não tanto, mas Irlanda principalmente, né? Portugal mesmo, já vem mostrando crescimento. Outros países fizeram, então é um retrocesso. Se você não fez, você vai pagar por isso. E em 2011, uma saída da Grécia poderia iniciaram um processo,
até de uma ruptura, Portugal, Espanha, outros países falando, é melhor a gente sair, porque a situação hoje está muito complicada. Hoje é menor, mas é óbvio que tem impacto com o euro e um dólar subindo por aqui, né? Aí até questionaram isso, né? Se a gente acha aqui que as notícias são criadas para dar um equilíbrio ao mercado, por exemplo, qual o peso da Grécia para o mundo no mercado financeiro? Hoje é cada vez menor, que é um país que tem um decréscimo grande. A dívida passou, né? Antes a dívida era Sim. muito espalhada, agora está bem concentrada no FMI e no Banco Central Europeu. Isso diminui um pouco a chance dela contagiar os outros, mas de qualquer jeito, no curto prazo, tem um impacto forte, porque gera uma desconfiança geral, gera uma aversão ao risco no mundo sobre, se não conseguiu manter a Grécia, o que acontecerá agora? Até normalizar tudo, gera um impacto. Não tem como pular isso. O euro vai depreciar um pouco mais, até lembro que perguntam bastante isso, o que acontece se a Grécia sair com a moeda da União Europeia? O euro deprecia um pouco mais, principalmente porque fica a dúvida sobre a continuidade ou não do bloco, a força do bloco em si. Sim. Eu acho que a questão da volatilidade se dá muito mais pelo que representa do que na prática o que vai acontecer, porque o pessoal vai ficar com mais aversão a risco, todo mundo vai começar a falar, poxa, como é que vai ser o QE lá da Europa daqui para frente, etc. Então, é muito mais essa questão, porque de fato, acho que ficou bem claro o quanto a importância da Grécia dentro do bloco foi diminuindo, mas assim, só tem que separar porque de fato volatilidade vai ter no mercado e faz todo sentido ter um pouco de aversão a risco, caso de fato a resultante disso aí seja a saída da Grécia, né? E vai impactar aqui com certeza. E aí um convidado perguntou assim, qual é o efeito da crise da Grécia e seu desdobramento sobre os bancos europeus? Comentem Santander, por favor. Hoje é um efeito muito menor, já fizeram até a simulação, né, o stress test lá, em relação aos bancos, e hoje o efeito tenderia a ser nulo, né, diferente do que poderia acontecer em 2011. Uma boa pergunta aqui do Beta Trader. Pessoal, mais uma questão geopolítica nisso. A Grécia tem grande chance de se tornar zona de influência da China, além da própria Rússia? Comentaram bastante que eles resgatariam, né? Tudo certo. Com que dinheiro? A Rússia do jeito que está passando, a Rússia eu acho PIB difícil, caindo 4%. A China não, mas a Rússia com PIB caindo 4%, com todo esse problema do petróleo, esse é um problema. Fica difícil. Mas eu até tô vendo aqui que estão perguntando se não tem nenhuma chance, que não haveria acordo. Eu acho que pode ser que a Grécia não pague, realmente não comentou, e continue, que é a parte de controle de capitais, que é o que a gente está vendo exatamente essa semana. O Banco Central Europeu meio que resgatando os bancos de lá, senão os bancos já teriam quebrado, porque todo mundo está sacando, acho que foram 4 bilhões sacados essa semana. Basicamente, se eles começarem com esse controle de capitais, estancaria a necessidade da saída, né? Estabeleceria novos recursos do Banco Central para os bancos gregos, teria que ter mais recursos do Banco Central passando para eles, mas provavelmente o que a gente acompanharia na Grécia seria uma queda no poder mesmo, porque a população iria para a rua, começaria a dar um tumulto geral político no país. Então, com certeza, os próximos capítulos da Grécia não são muito calmos, diríamos muito assim. Animadores, né? Muito animadores, porque se ela faz um acordo, provavelmente a gente vai ver mais austeridade, a gente vai ver ainda um desemprego ainda batendo um pouco forte, a gente ainda vai ver a população sofrendo ainda por esse lado, mas de qualquer jeito com alguma luz no final do túnel. Se ela não faz o acordo, sai da zona do euro, aí a gente vai ver a Grécia, então, 8% de queda do PIB, a estimativa do FMI é muito forte. Nossa, é triste. A população grega basicamente está sofrendo porque meio que empurrou com a barriga. Aquela coisa de, vamos fazer reforma daqui a pouco, vamos sempre salvar a gente. E no começo, quando juntou com a zona do euro, a Grécia tinha uma dívida que ela conseguia contrair a taxa de juros alemãs, que eram muito baixas. Excelente. Mas quando bate a crise, aí começaram a negociar diretamente com cada país as taxas de juros e aí fica impossível você bancar moeda valorizada, né? E a moeda valorizada, que era o euro, porque se fosse a moeda dela, seria muito mais desvalorizada. Então você não consegue se bancar no longo prazo tão descompromissado assim, achando que sempre você pode viver nas condições boas dos outros, mas não fazendo o seu dever de casa. Então, querendo pegar a parte boa da zona do euro, mas não querendo se comprometer a fazer a sua parte para o barco navegar bem. Ótimo. Então, debatendo essa parte, passando sobre Grécia aí,
Vamos só debater um pouquinho, né? Vamos lá, aqui o pessoal perguntando, até interessante do relatório trimestral, tá? O Fernando F. perguntou, mesmo com a redução do consumo em geral, fraqueza geral da economia, vocês acham que cabe aumento de juros aqui no país? A gente acha que existe um trade-off no curto prazo, assim. Hoje, claramente, o Banco Central, no relatório trimestral de inflação, ele sinalizou que a alta não acabou. Ele continua falando que permanece vigilante, tudo certo, mas a gente acha que nem o Celso sempre comenta, existe um trade-off entre manter a taxa de juros e talvez evitar um colapso na inflação, mas também entre você continuar subindo muito e passar do ponto. Esse que é o problema. Na nossa opinião aqui da casa, talvez seja uma hora logo mais de não passar do ponto, a consequência pode ser menor do que você talvez deixar escapar um pouquinho. Então, nossa opinião é essa. O pessoal está muito de olho no grau de investimento, né? Não Sim. só desaceleração econômica, obviamente está tudo ligado, mas você tem essa questão do trade-off de uma desaceleração muito forte, etc. Mas também perder grau de investimento. Acho que é um pouco disso que o Levi está sinalizando ali, costurando, falando com as agências, porque, por um lado, de fato, você tem que trazer a inflação para o centro da meta, etc., mas o risco de perder grau de investimento está aí. A gente está vendo aí dados de produção industrial, atividade econômica, IBCBR semana passada, enfim, mostrando tudo isso. Então, é isso de fato que... Porque, querendo ou não, o Banco Central está com um discurso mais duro e eles vão ter que jogar com isso e tentar ver até onde é o limite por conta de grau de investimento, né? Isso, você botar na mesa o que é pior, você deixar passar, aumentar mais do que o limite e bater no PIB, ou você não aumentar tanto, mas talvez tenha alguma consequência, você não convergir tão cedo para a meta, você botar essas duas medidas e ver o que você acha que pesa mais. Talvez a gente ache que se você aumentar um pouco além do que devia, isso é um pouco mais prejudicial. Lembrando que na curva de juros, hoje o mercado está precificando uma alta de meio ponto percentual e mais 0,25. A gente estaria chegando ali já nos 14,5 para as próximas duas reuniões, né? E aí qual o ponto da Selic, né? Entre 14 e 25, eu diria ali, acima de 14 até 15, não acho que chega a 15. Muito mais por esse dilema do prisioneiro, né? Qual é o dilema do prisioneiro? O Brasil está na UTI. Se der juros levar demais para olhar a inflação do ano que vem, e hoje no relatório trimestral de inflação eles falaram que projetaram a queda de inflação de 4, quer dizer, uma elevação ainda, mas de 4,9 para 4,8, o Banco Central quer trazer para 4,5. Esse foi o maior indicativo que os juros continuam subindo, concorda? Isso. Porque eles falaram, a gente vai continuar trabalhando para reduzir a expectativa de inflação, principalmente o relatório Focus, que sai toda segunda-feira, do Banco Central, que está em 5,5 para 4,5. Segundo modelos econométricos, teria que subir para mais de 16% a Selic. Só que se fizer isso, a dose do remédio parece até que ela criou a superbactéria, né? O cara tá com um problema, dá uma dose cavalar, o cara se salva daquela bactéria, mas ela fica muito mais forte para uma outra. E aí mata o doente. E aí você tem justamente um problema de perda de grau de investimento, confiança no país, tudo isso. Então a gente acredita que esteja chegando ao fim do ciclo, como o Kim já falou, o Ricardo Kim, mais meio de alta, de repente o mercado precifica aí, ou seja, 14,25, acho que pode parar 14,5, diria ali no máximo. Só que a inflação permanece resiliente. A minha, a sua, a nossa inflação está acima de 10%. O próprio Banco Central já admitiu que a inflação esse ano é no mínimo 9%. Eu acho que é maior, a recessão não vai ser 1,1 como ele declarou, para mim 2%. Não, a recessão já deve ser maior, com certeza. O questionamento começa a passar em 2016. A gente já está fechando o meio do ano, já está passando para a segunda metade do ano. Infelizmente, a realidade é que cada vez mais a gente vai ver analistas falando que 2016 deve ser um ano, talvez, de recessão também. Então, basicamente, comparando, talvez até juntando com a Grécia, a crise de 2008 foi uma recessão muito forte no país, mas não tão longa. Talvez a gente esteja numa época que a gente vai ter uma crise não tão acentuada em algum ano ou outro, mas mais longa. Então, talvez a gente demore mais para sair da crise do que da última crise, mas acho que a gente não tem desde da década de 80 uma crise assim tão longa quanto a gente pode estar prestes a encarar agora.
Então, concorda aqui, o Manteiga está falando aqui, reduzir a inflação somente reprimindo a demanda com juros altos é empurrar o problema com a barriga. Cadê o investimento e capacidade produtiva? Concordo. Vamos citar isso antes de você sair, que tem um horário agora, mas fala isso, né, que a gente não está vendo, se foi uma apresentação ontem, tudo isso, a gente não está vendo o mais importante. Não está sendo redução de custos de gasto do governo, é redução de investimentos. E isso é um problema olhando, né, a década perdida, olhando anos futuros. Porque uma coisa era cortar os 39 ministérios, vamos reduzir para metade. Isso seria um corte de gastos. Outra coisa é falar assim, não vou investir em saúde, não vou investir em educação, não vou investir. É o nome, não é custo, é investimento. E aí quando você corta investimento, você não tem, você vai para um retrocesso, que eu concordo com você aqui, o Manteiga, é difícil concordar com o Manteiga, mas nesse eu estou concordando. Então, quando você olha para frente, se você corta investimento, o que acontece? Você não tem crescimento. Quando a situação melhorar, a gente vai crescer 1, 2%. Pífio, ou seja, não vale a pena investir, o empresariado vai embora. Então é lamentável isso. Isso, a gente tem... Perguntaram da mandioca já. Daqui a pouco você vai vou escrever isso no post, que eu ainda não falei sobre isso. É brincadeira, tá fazendo piada com a cara da gente, é impressionante. Exato. Então, a gente vai ter uma dificuldade bem grande de fazer superávit. É algo triste, assim, porque foi algo que foi tão difícil de conquistar, tão difícil de manter, mas que parece que fizeram, assim, sem pensar no futuro, sem pensar nem um pouco no que viria depois. E a gente não pode ficar simplesmente só reduzindo investimento, sendo que muito do que é feito, muito que sempre criticam sem pensar um pouco muito, é que, não tá faltando investir nisso, naquilo, não sei o quê, mas esquece muito da parte do custo, se gasta muito mal, é muito difícil você elevar a produtividade de um país assim, sendo que você gasta demais com umas coisas que você deveria melhorar essa parte, focar muito nessa parte dos custos que sem isso a gente não vai conseguir avançar nunca, vai ser sempre um país que vai ficar dando um passo para frente, mas nada demais, vai ficar sempre crescendo, talvez uma taxa que cresce a população. A gente precisa melhorar essa parte de custos com certeza para que o país caminhe bem nos próximos anos. Não simplesmente questionar a falta de investimento, que vai ser o que vai ser cortado esse ano, mas também questionar a parte do que é gasto e como é gasto. Não adianta simplesmente falar, estamos gastando tantos milhões em saúde, a gente vai ver o hospital não está feito, o hospital vai pela metade, não tem ninguém trabalhando porque as condições já inaugurou, já tem que reformar porque não tem condição de abrir. Muito é isso, a gente gasta sem pensar, sem nenhum critério, tem 39 ministérios, é algo que é claro, mas é algo que às vezes é muito esquecido também. Só uma questão com relação ao investimento também, que a gente está falando, enfim, taxa de juros, investimento, porque por um lado a gente tem uma taxa de juros alta que de fato você afasta os empresários, etc. Por outro lado, na questão de investimento, a gente viu agora o pacote de infra, etc., mas essa questão nova da Odebrecht, prisão, né? A prisão do presidente da Odebrecht, Andrade Gutierrez, etc., isso aí tende a ter um impacto aí nessa parte de infra, que já é ruim, de novo, por conta de juros altos, etc., a aversão a risco dos empresários, falta de transparência do governo, isso aí afugenta muito, como se não bastasse aí toda essa questão das duas maiores empreiteiras aí sendo investigadas, etc., isso aí tende a pegar, inclusive nesse novo pacote de infra que o governo acabou de soltar. Isso, e que talvez a gente tenha uma... O outro ponto é que muita gente estava falando, vai entrar empreiteira estrangeira, etc., mas tem diversas regras ali e regulações que impedem aí, questão de conteúdo nacional, etc., então a questão não é tão fácil assim, e a gente deve, como se não bastasse estruturar essa questão de lava-jato, etc., também devem pegar ainda mais nos investimentos aí, principalmente de curto prazo, né? Só para dar talvez um contrapeso, né? Falar que também não está tudo perdido, assim, né? Sim. Também a gente não pode achar que o país acabou, que vai Não virar Venezuela, nem as instituições ainda são fortes. O que a gente fala é que é triste olhar que a gente talvez tenha um time muito bom para fazer o ajuste fiscal, que o do Levi é um time muito bom, mas que ainda assim está penando porque está descobrindo, parece que o Levi demorou 6 meses para descobrir realmente quanto... Pior do que ele imaginava. Ele não tinha noção de quanto era ruim a situação que estava sendo deixada para ele. Mas a gente pode até comentar um pouco da Expert que a gente escutou lá,
que muito do que foi feito no começo da década passada foram reformas pequenas, mas que tiveram um impacto muito grande. Então, a gente ainda não está escutando muito sobre agenda micro, sobre reformas que podem melhorar a situação econômica na parte microeconômica, mas a gente tem uma expectativa de que isso comece a ser debatido conforme a agenda macroeconômica seja normalizada, e isso tem um impacto grande. A gente tem um país com diversos entraves, uma burocracia muito grande, e com um trabalho bem feito pode sim ter um impacto grande na economia. E também a gente tem um câmbio caminhando para um câmbio de equilíbrio, algo que era tinha uma intervenção muito forte nos últimos anos, que era o câmbio, e isso deve beneficiar a economia como um todo. E além do ponto que, mesmo com a desaceleração da China e o preço das commodities caindo, a gente deve ter um cenário internacional um pouco mais ameno, um pouco mais calmo, mais caminhando para a normalidade, que é os Estados Unidos voltando a sua taxa, ao crescimento mais estável. A União Europeia, mesmo com a crise grega, está voltando para o crescimento, a gente mostrou no começo da apresentação. Então, ainda não tem que desesperar, achar que o país acabou. Também não é assim. Existem muitos pontos que vai dificultar o crescimento do país nos próximos anos, mas não é de todo perdido. Isso. Boa, acho que você tem que... acho que eu tenho que já bater o meu horário agora. Isso. Mas qualquer pergunta a gente responde no nosso chat ou mandando e-mail pra gente. Isso aí. Sempre lembrando, né? Quer investir com eles, preencham os dados aqui abaixo, logo abaixo da tela aí. Tenham acesso às diversas reuniões que nós temos diariamente. Esse tipo de programa, essa troca aqui de informações, nós temos diariamente na nossa, o que a gente chama de pregão ao vivo, né? A partir das 11h35, todos os dias na XPTV. Temos uma reunião matinal também para tirar dúvidas. Então preencham os dados aqui, participem, abram a sua conta na XP e tenham acesso aos mais diversos produtos aí do mercado. Então vamos lá, continuando, tirando algumas dúvidas aqui, que daqui a pouco a gente tem um produto novamente para falar para vocês, um produto bem interessante. O Apache Prop Trader que falando, a popularidade é minha, eu faço com ela o que eu quiser, fale a respeito. É impressionante isso, óbvio, né? Ela está sendo reativa. Eu tenho no Facebook estou no Facebook desde março, comento bastante sobre isso e aí acabei comentando isso, chega a ser um absurdo e entro no detalhe, né? O fim do ciclo, né, do PT no poder vai se esvaindo. Tanto o partido, o Lula, prestígio dele caindo, Dilma, popularidade próxima ali ao que é a popularidade do Collor, o que era a popularidade do Collor quando ele caiu em impeachment. Sem poder governar, quem governa é PMDB, Levi. E já respondendo a pergunta aqui, não acredito que o Levi venha pedir as contas, tá? Até o final do ano não acredito, ele vai querer mudar, é a oportunidade dele de, pensa numa pessoa já, digamos assim, satisfeita profissionalmente, né, Kim, né, é realizada profissionalmente, em termos financeiros, tudo isso. Agora ele tem, por outro lado, ele quer, assim, ajudar o país que ele vive, que ele nasceu. Acho que muita gente comenta aí, o pessoal até que conhece ali o perfil do Levi, que não é de jogar toalha, né? Não é ele que vai pedir para sair. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai ser saído. O que também a gente acha difícil, enfim, por tudo que ele representa com relação aos ajustes fiscais, etc., principalmente frente às agências de rating. Então, a gente não trabalha com esse cenário, não. Apesar de... Você não pode descartar nada, né? Mas a gente não trabalha com esse cenário ainda. Isso. E o convidado, o 1402, perguntando, Petrobras diminuindo 40% dos investimentos, acha que a ação melhora? E se vier 25%, como comentado, não pior? Vamos lá. Se vier redução de 25%, a ação sobe. Se vier 40%, é positivo para o ativo. Se a gente fosse resumir aqui mais rapidamente, seria olhando esse cenário. Sobre o relatório trimestral de inflação, né? Num cenário como esse, a gente tem que aproveitar oportunidades. E no cenário atual, qual é a maior oportunidade que a gente tem, que a gente está vendo aí? Juros. Uma parte em dólar, uma parte em juros, ou fundos de capital protegido, né? Eu falei até na quinta-feira, vai fazer uma semana, participação na Globo News, no Conta Corrente, falei um pouco sobre fundos de capital protegido. Nós temos, todo mês a gente lança de 1 a 2 fundos de capital protegido, que é a maneira de investir ações lá fora. A gente nem está fazendo muito fundo de capital protegido aqui. Uma sugestão nossa agora é fazer até um fundo Itaú, em Bradesco, que a gente acha interessante, bancos, dado desconto, mas a gente já tem um fundo de capital protegido bastante interessante, que ele digamos assim, você captura a performance, né, o desempenho da ação da Apple. A gente vai falar isso daqui daqui a pouco, vai apresentar isso. Fora isso, tem diversos CDBs aí na plataforma da XP, com taxas dependendo, óbvio, do volume que você vai investir, entre 107% de liquidez diária a 123%, Ricardo Kim. Acho que, assim,
Só pegando o gancho aqui do Celso, a gente reclama muito do nosso panorama macro, etc., mas querendo ou não, a gente como investidor, de uma questão mais prática, consegue aproveitar ali, principalmente Isso. na parte de juros, né? A gente vê a curva aí precificando mais meio ponto percentual, 0,25, ali a gente está falando na Selic a 14,25, 14,5%. Então, você tem que, no seu portfólio global, você tem que, de fato, ter uma posição grande de renda fixa, porque você ter ali 14% livre, teoricamente livre de risco, dificilmente algum outro investimento bate. Sim. Mas, obviamente, também é só ponderar o peso no portfólio, porque em renda variável também a gente tem diversas oportunidades. Sim. Alguns setores da Bolsa, não a Bolsa como um todo, que ainda permanece relativamente cara, mas alguns setores ali, ou até alguma saída seria também capital protegido, que você comentou, etc. E tentar olhar isso de uma forma mais prática, né? A gente comenta, de novo, aqui na XP, como a gente é uma plataforma de produtos, a gente, e principalmente aqui no nosso programa, no XP Connection, a gente tenta falar um pouco de fundamento, mas tentar transmitir e transformar toda essa informação em investimento, né? Então, de novo, a gente tem diversos produtos ali, CDB, enfim, LCI e LCA, que por conta de provável taxação, etc., ficou um pouco mais incerto, mas ainda há alguns com risco-retorno interessante. Tem debênture incentivada. IPCA, né, mais uma taxa enorme. Tudo bem, não líquido. Tem FGC. Exatamente. Então, é só ponderar isso pelo risco que a gente consegue trabalhar bem o portfólio de renda fixa e variável. Né? Isso, a pessoa falando assim, pô, mas o mensalão acabou não pegando, concordo, só que a gente está numa situação, quem imaginaria, já até postaram isso, eu concordo isso, quem imaginaria Marcelo Odebrecht, entre outros, presos dias e mais dias lá. Então, é impressionante esse cenário aí de prisões, né? Tá chegando cada vez mais próximo. Fora isso, lei de responsabilidade fiscal. Quem assistiu o painel no final de semana, inclusive até do William Vac, o William Vac fez uma apresentação, fez o painel econômico na nossa feira anual, na Expert, na nossa feira de investimentos. Nós somos a maior empresa independente de investimentos do Brasil, mais de 1.500 pessoas. O William Vac estava lá e ele falou, assistam um painel com o Mansueto, o ministro do TCU, e foi sensacional. Lei de responsabilidade fiscal. A Dilma foi culpada nas pedradas fiscais? Sim. O ministro do TCU falou isso claramente. Ele só falou o seguinte no painel, assistam, gente, o painel da Globo News, que como eles deram 30 dias, um prazo para o governo se defender, porque se eles não dão prazo e jogam ela como culpada, ia para o STF, aí demoraria de 5 a 7 anos. Então, assim, o TCU já, digamos assim, condenou, né, já julgou a presidente, e ela precisa ou enviar uma carta dizendo que as pedaladas têm que ser pagas esse ano, aí o Brasil perde o grau de investimento, por isso a nossa preocupação. Tenham bolsa, tem alguns ativos que a gente recomenda, mas sempre com uma fence, sempre com um produto estruturado por detrás, e nós somos a corretora que mais faz isso aí no mercado, diria que uma das poucas que faz isso para a pessoa física principalmente. Então, assim, dá para ter bolsa nesse sentido, mas o cenário ainda é de bastante volatilidade. A gente vai passar para o produto, mas só responder aqui umas perguntas rapidamente. Se a gente temos CDB a 107 com liquidez diária? Sim. Tem que procurar, depende do nível, tá? Também, né? Não tem para R$1.000. Tem um mínimo para alocar, mas tem com liquidez diária 107% sim, Cristiano na nossa base, tá? Por que as lojas Renner não caem, né? Se a gente recomenda compra, não. Nesse cenário a gente não recomenda compra. É um ativo altamente resiliente, vem ganhando market share, vem demonstrando isso, ela e a Riachuelo. A gente prefere no setor de varejo, lojas americanas, tá? E para a gente passar logo para o produto, que a gente também acha interessante, entendeu? Vamos passar então para o produto aqui, a gente acha que respondeu todas as perguntas, tá? Só a fala de Marfrig, desculpa, Pedro Stoff. Vocês poderiam comentar, Marfrig, se o mercado está precificando esses, concorda, já está precificando esses, é 1,5 bi, né? 1,2 bi entram em dinheiro, o restante, obviamente, é por conta da dívida que a Maypark tem, e aí passa para a JBS. A gente não gosta do ativo por conta de governança corporativa, empresa nesse sentido, na parte de gestão, é muito complicado. Como eu falei no início, a gente vai oferecer novamente um produto, vai falar sobre ele. Está terminando o prazo para aplicação desse produto. Se eu não me engano, termina terça-feira. A Maitê, responsável pela área comercial de produtos estruturados, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse produto, melhor, conhece bastante sobre o produto. A gente só pode falar justamente sobre os fundamentos que a gente acha bastante interessante. Então,
Eu vou passar agora para a Maitê para falar sobre esse produto. Bom dia, Maitê. Obrigado pela participação novamente aqui. Oi, Celson, bom dia, tudo bom? Bom dia aí todo mundo. Pois é, a gente está aqui hoje para falar de novo do nosso novo capital protegido, XP Capital Protegido 12, que é ligado às ações da Apple. Pois é, gente, pela primeira vez aqui no Brasil, vocês podem investir em ações da Apple sem risco cambial, tá? Aqui dentro do Brasil, com um mínimo de R$10 mil. Então, a beleza desse fundo é que ele é capital protegido, ele tem 18 meses, então se as ações da Apple caírem no vencimento, você não perde nada, tá? Ele é 100% capital protegido e na alta das ações da Apple, você participa 1 para 1 até 60%. O que isso quer dizer? Por exemplo, se as ações da Apple subirem 40% em dólares, você vai ganhar 40% em reais. Se subir 50% em dólares, você ganha 50% em reais. Se subir 60% em dólar, você ganha 60% em reais. Mas, claro, tem esse limitador de alta de 60%, que se a Apple subir 80% em dólar, você acaba ganhando 60% em reais. Mas tá bom, né, gente? É um ótimo investimento, ainda mais que ele é capital protegido, então você aí não tem o medo de perder seu capital investido. A única maneira que você pode receber um pouco menos do que você investiu é se tiver come cotas no meio do caminho, né? A gente tem aí incidência de come cotas nos fundos todo mês de maio e mês de novembro. Se a cota do fundo estiver subindo, você paga um come cotas sobre a rentabilidade, mas não é muito, né? Então, assim, o risco de ações mesmo, o risco de bolsa, você não vai ter nesse fundo porque ele é capital protegido. A gente está encerrando as captações dia 30 de junho ao meio-dia, tá? Então, terça-feira que vem a gente encerra. O fundo, ele é fechado até o vencimento, ou seja, você não tem liquidez no meio do caminho, você só pode resgatar os seus recursos depois de 18 meses, mas vale a pena porque a gente faz isso justamente para conseguir manter o seu capital protegido, tá, gente? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem com os assessores de vocês. A gente tem aí um chat ao vivo, eu tô aqui também justamente para responder dúvidas, mas o produto é super legal, tá? Muita gente está investindo e acho que o mais legal de tudo é que você pode investir R$10 mil. Imagina só, você quer diversificar, né? Sair um pouco aqui do risco de bolsa, de Brasil, e aí você pensa, mas se eu quiser investir lá fora, eu preciso fechar o câmbio, mandar meu dinheiro lá para fora. Nesse produto, não. Nesse produto, você nem tem o risco de se o dólar se depreciar ou você está entrando num dólar muito alto, porque você está realmente só investindo em Apple, tá? Só na variação da ação, não tem o risco cambial. Então, eu espero que vocês consigam aí investir ainda no fundo, tem um tempinho ainda. Teve uma pergunta aqui, Maite, qual a tributação para esse fundo? Uma pergunta bem interessante. E outra que você já respondeu é justamente que não tem o problema aí do dólar, né? Não afeta o dólar. Já antes de você responder sobre tributação, deixa eu só falar. Apple negocia 14 vezes lucro, gente, e tem um caixa enorme. A bolsa nos Estados Unidos, a S&P, está negociando na casa de 17,5. Fora todo o crescimento da Apple, que não depende dos Estados Unidos para crescer, e sim fora dele um crescimento global. As pessoas, no Brasil, por exemplo, está vendo decréscimo nesse primeiro e segundo tri, geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão. Ninguém está comprando, obviamente. Mas smartphone continua crescente as vendas. Por incrível que pareça, as pessoas trocam seus celulares, mas não trocam TV, geladeira, fogão. Mas vamos falar de tributação. Qual a tributação para esse fundo, Maitê? Esse fundo, como ele é 18 meses, é um fundo de multimercado, longo prazo, então a tributação é de 17,5%, tá? Isso. Então até o pessoal perguntando, mas tem proteção, mas você perde a inflação se não ocorrer rendimento. Você está comprando uma exposição a uma ação. Pensa o seguinte, você não pode comparar com renda fixa. Não é um produto, poxa, eu tenho renda fixa. Até porque renda fixa, se você travou na Selic, você vai ter 14%, 15% se a Selic subir, se for uma pós-fixada. Aqui no caso é o seguinte, eu quero ter dinheiro em renda variável. Uma parte do meu capital está sendo destinada para renda variável. E aí eu não posso olhar, poxa, daqui a 1 ano e meio a ação não subiu, eu levei o mesmo dinheiro que eu investi. Óbvio, você tomou risco de ação, mas o ponto é que é o seguinte, aonde você tem a possibilidade de investir em ações, diversificar o seu risco, investir numa empresa norte-americana, onde você captura uma alta das ações e se a ação cair,
você leva o dinheiro investido. Essa questão aí de comparar com inflação até Selic, na verdade, você tem que dar um passo atrás, né? Antes de você decidir colocar em renda variável, etc., você tem que fazer o seu portfólio global e falar, ó, quero alocar, digamos, 80%, 70% em renda fixa. Esse vai ser o seu benchmark renda fixa. Agora, se você alocou 20%, 15%, que seja em renda variável, o seu benchmark é outro, porque senão você teria colocado em renda fixa. Ou em inflação. Ou inflação, se você quisesse. Então, justamente é essa comparação. Dado que você, decidiu que vai ter um portfólio em renda variável, é isso que a gente está falando de Apple. Querendo ou não, a Apple está negociando agora 14 vezes, com empresas aqui no varejo negociando a 18 vezes, o S&P negociando 17 vezes, então faz sentido aí tanta diversificação, até para aquele investidor que é um pouco mais conservador, é uma bela porta de entrada, né? A gente sempre fala, capital protegido é uma bela porta de entrada, o pessoal não entende muito, sou um pouco mais conservador, então aí um produto bem interessante com um ticket mínimo bem baixo. Bem baixo, né? 10 mil reais. Você pode investir num fundo de Apple. Só que primeiro, você vai precisar de 100 mil dólares para investir no fundo de Apple. Ele vai te cobrar taxa de administração, aqui a taxa de administração já está embutida. Fora isso, se a ação cair 20%, você vai perder 20%. Então, você investiu 100 mil dólares, vai receber 80 mil dólares. Tem uma pergunta interessante aqui, mas o investidor não poderia comprar diretamente as ações de Apple? Acho que só para fazer o comparativo, né? O investidor, se quiser comprar direto ações de Apple, tem que mandar o dinheiro lá para fora, né? Fechar o câmbio, né? Comprar o câmbio aí, como é que tá o preço de mercado, mandar o dinheiro lá para fora e aí comprar ações de Apple. E vamos lembrar que tem o risco, né, do dólar cair, né? Você está entrando num momento que o dólar está relativamente alto, tem o risco do dólar cair. E como o Celso mesmo falou, para você mandar dinheiro lá para fora, abrir uma conta, tem aí um mínimo, né? E tem custos também para você mandar o dinheiro lá para fora. Então aqui a beleza desse produto é justamente que ele te dá acesso ao mercado internacional aqui dentro do Brasil. E, gente, vamos lembrar que nos últimos 5 anos, Apple subiu 354%, tá? Uma média de 35% ao ano. Então, quer dizer, quem acha, já subiu muito, a Apple tá aí com novos produtos no mercado e nos últimos 5 anos foi uma performance, né, maravilhosa. Então, assim, pensando aí no CDI nos últimos 5 anos a média não foi 35% ao ano, né? Isso, teve até uma pergunta aqui, muito importante. Tem limite máximo para poder ser aplicado? Vai aplicar milhões o convidado. Não, pode aplicar quanto você quiser, não tem limite. Tem o limite mínimo de 10 mil reais, mas você pode aplicar quanto você quiser. Isso, então, acho que foram essas dúvidas por aqui, né? Qual o nome deste fundo? XP Capital Protegido 12. Tá? Então, se você já tiver conta na XP, você vai aplicar como você aplicaria em qualquer fundo de investimento. XP Capital Protegido 12. Isso, então fica a dica, fica a dica aqui, né? Abra sua conta, se você não tem conta na XP, quem já é cliente já sabe o procedimento todo. Quem não é, abra sua conta, quer investir com eles ou vá direto, xpi.com.br/abra sua conta, são 10 mil reais no mínimo. Ricardo Kim lembrou bem, isso é um portfólio, é alocação. A gente está aqui para ajudar o brasileiro a investir melhor. A gente recomenda uma exposição pequena em dólar, uma exposição maior em renda fixa na sua carteira, um pouco em ações com FENS protegendo e, além disso, obter oportunidades como esse capital protegido. A gente lançou um em ouro, estava rendendo a última vez que eu vi 14% no ano. Ou seja, você se o ouro cair, se o ouro cair, você está protegido. Então, é uma maneira bastante interessante, principalmente naquela dúvida. Que momento eu compro bolsa, que momento eu compro aquela ação, tudo isso. A gente está pensando até num outro capital protegido, que seria bancos, né? A gente também olha isso como sendo bastante interessante, os bancos privados, principalmente Itaú e Bradescos. Um convidado aqui está perguntando se esses investimentos também pagam custódia na XP, Maitê. Do fundo não, né? Não, no fundo não, né? Você tem, é um fundo de investimento normal, como você aplicaria em qualquer outro fundo, tá? Não é que você não está investindo direto na ação, é só o fundo mesmo. Então, nesse fundo, lembrando, gente, tem uma taxa de administração de 1%, mas essa taxa de administração, ela já está incluída no capital.
todos os custos do fundo e a taxa de administração, eles já estão incluídos. Ou seja, se você colocar, por exemplo, R$100.000 e a ação não mexer nada e não tiver come cotas, você vai receber de volta R$100.000. Por quê? Porque todos os custos e a taxa de administração já estão incluídos no capital protegido. Olha que maravilha, gente. O convidado até falando que esse fundo é tão bom que fica com medo, né? Mas é bom mesmo. É ticket mínimo baixo, exposição lá fora, uma economia que cresce mais que o Brasil, enfim, por isso que a gente bate tanto na tecla em termos de fundamento, o quanto faz sentido, né? Isso. Esse é o 12º capital protegido sendo lançado, então já tem, digamos assim, um track record sobre isso, né? A gente tenta escolher uns ativos que a gente acredita que tenham fundamentos para obter o melhor retorno. Não é para pensar assim, vai cair, ele vai levar 0 a 0. Não, porque senão você não vai aplicar nos próximos, mas sim ativos que possam ter um upside. Qual a carência? Estão perguntando aqui, Maitê. Então, o fundo você não pode resgatar no meio do caminho, tá? São 18 meses. Então, até você aplica o seu dinheiro no dia 30 de junho, né? Até o dia 30 de junho, e você não pode resgatar até 18 meses, tá? Então, não pode sair no meio do caminho. Por que isso? Porque senão a gente não consegue garantir o principal para vocês, tá? Então, assim, não tem liquidez justamente para a gente garantir o principal para vocês. Acho que é isso, Maitê. Eu agradeço novamente o seu esclarecimento todo aí sobre capital protegido, um fundo que a gente acha interessantíssimo aí, que está na nossa plataforma. Então tem um período de captação, gente. Vocês têm que aproveitar. É até terça-feira, dia 30, tá acabando o prazo mínimo de R$10.000. Você tiver algo mais para falar, Maitê, fica aqui a dica. É isso mesmo, gente. Boa sorte, então. Olha aí, a gente teve muito cliente abrindo a conta aqui na XP só para investir nesse fundo. É um produto maravilhoso. Não é todo dia que a gente pode investir em ações da Apple só com R$10.000. Então, espero que vocês também invistam até dia 30 de junho ao meio-dia. Obrigado mais uma vez, Maitê. A gente vai tirando dúvida aqui de outros questionamentos que tiveram aqui. R$100.000 na poupança? Não pode. Eu não li isso. Qual a melhor distribuição em aplicações com liquidez imediata? Aí você pode entrar principalmente em CDBs, né? Primeiro assim, tem que pensar R$100.000 que você está aplicado. Você utiliza, você tem que sacar todo mês seu dinheiro? Essa é a primeira pergunta. Porque você pode pegar um CDB mais longo, de 2, 3 anos, 123%. E querendo ou não, só o fato de ser menos de 250 mil, você já tem uma abrangência muito grande de investimentos, né? Porque todos serão garantidos por FGC. Se for CDB, enfim, etc. Mas só mudança de poupança para uma CDB com liquidez diária, digamos 100% do CDI, você já tem um ganho aí de rentabilidade gigantesco. Agora, e aí depois o segundo passo seria justamente fazer esse portfólio, o quanto que eu vou ficar em pré, o quanto que eu vou ficar em pós, etc. Mas aí é um ajuste fino, mas eu diria que o grande passo só de mudar de poupança para algum produto com uma rentabilidade racional ali de mercado e não ficar no bancão ali, isso sim é o grande passo aí, depois ajuste fino aí, só para tentar incrementar a rentabilidade. Convidado 1.300 falou, esse fundo é para se der 20% do gasto, 17 impostos? Não é isso, não. Não é isso, a taxação é de um fundo normal, então não é essa conta. Entre no site, qual os custos da conta XP? Entre no site xpi.com.br/abra sua conta, que aí vocês vão ver. Depende, eu não posso dizer assim qual o custo da conta, porque você é trader, você é de longo prazo, tem custódia, não tem custódia, depende do produto. A gente não é uma corretora, a gente é um shopping center financeiro com 400 fundos na plataforma, fundos da XP Gestão, dentre outros, e produtos para tentar aí que o brasileiro invista melhor. Tem diversas, assim, para quem tem dinheiro na poupança, a gente não recomenda, obviamente, né? A gente vem crescendo captação mês após mês, muito por conta também desse cenário, aproveitar juros, aproveitar o IPCA, a gente não tem dinheiro em poupança, a poupança está no 6,5%, 7% agora. Inflação de 9%, está corroendo seu dinheiro, enquanto você pode ganhar aqui IPCA mais uma taxa. Ou seja, você está ganhando mais do que a inflação. Essa é a ideia, tá? Com tanta oportunidade de investimento, tem gente investindo, entre aspas, Hugo Costa, em carro, ou deixando dinheiro na poupança. Vou ter que falar aqui, né? Pedro Bial. Agora é hora de investir, né? Que investimento. Esse é o momento de investir em automóvel Fiat. Investir, a palavra é igual ao governo. Investimento é alguma coisa que você vai, como a gente fala aqui, quando a gente analisa alguma coisa, eu não estou gastando meu tempo, eu estou investindo meu tempo naquele negócio.
Gastar é quando, entre aspas, não serve para nada ou tem algum custo. Então, comprar automóvel pensando em investimento, pelo amor de Deus, automóvel é custo, automóvel deprecia. Se pudesse, não teria automóvel. Se tivesse uma infraestrutura melhor no país, era para não ter automóveis e não o governo incentivar, como fez em 2009. E o Pedro Bial vem à TV falando, esse é o momento ideal. Não, o momento ideal é de poupar, de não gastar, de economizar, cortar gastos, custos. Investir é outra coisa. Independente de quem está falando, seu Bial, a questão é, os caras estão fazendo indo contra, né, aquela nosso lema de ajudar o brasileiro, eles estão atrapalhando o brasileiro a investir melhor, né? Porque, assim, é difícil Vergonha. você vir e falar isso em rede nacional, etc. Obviamente, cada um tem os seus interesses ali, mas, assim, pra gente que trabalha tanto para tentar ajudar e oferecer um produto rentável para o cliente, enfim, dado que ele tem aquela poupança, fazer o melhor uso dela, etc. Você falar que agora é a hora de investir em automóvel fica difícil. Gente, eu não sei assim de todos os fundos que estão lá. Pessoal, tem fundo de terras agrícolas, eu não sei sobre todos os fundos aqui. Infelizmente, né, eu não conheço, a idade está chegando, a memória vai se restringindo. Mas tem diversos fundos, entrem na plataforma, visitem o site. É para isso que serve o assessor, né? Você, como cliente final, vai entrar, vai ter uma conta na XP e vai ter o seu assessor para ele justamente te assessorar, perguntar, tem esse fundo, tem aquele fundo, quais as taxas, né? Isso. E, se eu não me engano, o que estava pagando 123% da Selic era acho que o Modal estava pagando isso, tá, gente? Então, se a gente tivesse aí... É que CDI dá um pouco menos, a Selic dá um pouco... A CDI dá um pouco mais do que a Selic, mas fazendo uma conta... Um pouco menos que a Selic, né? Isso. Você teria ali 16% mais ou menos essa taxa, 123% de CDI daria uns 16% de taxa. Pô, é impressionante, né? Tem imposto? Tem, gente, mas é garantido pela FGC. Aí você põe em 2 anos, você tem mais de 30% em 2 anos, líquido, tá? Então, pô... Impressionante, tá? Acho que não tem. É o que a gente brinca, é bater em morto, né? Nada vai. Dificilmente ver um ativo rentabilizando mais do que a Selic CDI, né? Pode ser um IPCA, talvez, mas lembrando aqui, já me perguntaram a alocação. IPCA a curto prazo, porque esse governo vai convergir a inflação para baixo. Então, você pegou um título IPCA mais 5, você vai dar 14% no debênture incentivada sem IR. Ano que vem, se trouxer a taxa IPCA para 5,5, olhando 2 anos, você vai ter mais 5, então 5,5 mais 5, você vai estar com 10,5. Provavelmente a Selic ainda vai estar 12%, então você está ganhando mais. Então assim, curto prazo, IPCA, né, na hora de montar a sua alocação, mais longo prazo, 2 anos, 3 anos, taxa de juros é esse sentido, tá? Como é que você faz para tirar? Você que tem que terminar a produção já avisou aqui, já levantou aquele quadrinho, encerrou. Como é que faz para tirar uma dúvida sobre a conta na XP? Ou você vai direto ao assessor ou no próprio site, tá ok, gente? Infelizmente a gente tem que encerrar aqui, mas lembrando, quer investir com ele, preencha esses dados, acessem xpi.com.br/abra sua conta, tenham acesso aos produtos aí e ajudando o brasileiro a investir melhor. Eu volto ainda hoje às 3 horas no Batalha do Século com o Fernando Góes da Clear. Valeu, pessoal, obrigado aí pela presença e até semana que vem.